rosto e pensamento disseram que talvez eles tenham sido atacados. Ao passar pelo portal, e ela imediatamente perguntou como isso era possível. Então Jay virou a cabeça bruscamente para o lado, com uma expressão zangada e insatisfeita em seu rosto, enquanto o suor escorria por sua bochecha. E disse que, talvez aqueles que ficaram lá, decidiu começar uma guerra civil, enquanto Ren virou a cabeça em sua direção. E pensei sobre essas palavras. Então Asuka olhou para frente, com uma expressão incompreensível em seu rosto. Acenou com a cabeça dizendo que eles disseram que não havia absoluto trono na Coreia e Rian, virando bruscamente em sua direção, com uma expressão incompreensível em seu rosto. Disse que isso era verdade, e ela disse. Ela imediatamente acrescentou que então isso era bastante provável. Doc, que estava de lado neste momento, levantou a mão para o rosto e estava imerso em seus pensamentos, raciocinando que em países onde o poder absoluto não é garantido por um trono absoluto, mudanças e facções líderes costumam ocorrer. E pensei que... Mas este é apenas o começo do cenário. E Sang ganhou, e sua mãe, o líder dos Wanderer, permaneceu em Seul. E a menos que alguém pudesse reunir forças para derrotar os três, uma nova facção dominante não deve aparecer, enquanto ele representava todos os indivíduos que acabaram de nomear. E foi destruído em várias partes, trono do governante ao mesmo tempo. Seus pensamentos foram repentinamente distraídos por June, dizendo que eles não aprendem nada de concreto a menos que voltem. E o protagonista voltou bruscamente, abaixando a mão do rosto, enquanto a janela de notificação do sistema não notificado de que recompensas adicionais estavam prontos para os participantes. Quem contribuiu com mais contribuição? Imediatamente após isso, a notificação do sistema janela anunciou que os maiores contribuintes foram Kim Jia-Khan e o Jin-hyun, e os dois ficaram em seus lugares, olhando para frente, com uma expressão calma e séria em seus rostos, com as mãos nos bolsos, bem no meio da multidão. Doc virou bruscamente a cabeça para o lado, olhando com um olhar calmo para as janelas de notificação do sistema. De repente apareceu como se do nada, dizendo que ele estava certo, e no começo, enquanto Junho olhava para frente, com uma expressão séria no rosto, na janela de notificação do sistema. E o Doc olhou para a janela de notificação do sistema, com uma lista de recompensas, e disse que ele deveria voltar e descobrir tudo, pessoalmente depois de tudo isso. Do nada, um enorme portal apareceu no meio da cidade, de onde a energia azul emanava, e tudo ao redor parecia ser sugado para ele. Os habitantes deste mundo estavam na praça e se alegrou, gritando alto e regozijando-se por seus salvadores. Enquanto o sistema Notifique Asian Window notificou que as criaturas das terras pacíficas estavam cantando sua lenda neste momento. Doc e sua equipe ficaram bem na frente de um enorme portal,
que apareceu como se estivesse fora, do nada, e acenou com as mãos, sorrindo amplamente e voltando. Então, o protagonista, virando a cabeça um pouco para o lado, olhando para frente, com grande mal-entendido e insatisfação, pensando que tipo de linhas estranhas são essas. E parece que eles ficaram ainda mais tocados pela habilidade que ele escolheu como recompensa e a janela de notificação do sistema, notificado de que ele protegeu o pedaço de terras pacíficas. No mesmo momento, memórias surgiram na cabeça de como ele ficou bem na frente do sistema. Janela de notificação com uma lista de recompensas. E disse que ao escolher a quarta opção, ele raciocinou que algumas habilidades foram extremamente difíceis de obter, independentemente de sua classificação. Depois do qual ele continuou a raciocinar que, por exemplo, habilidades de classificação que só pode ser obtido em terras pacíficas, enquanto sua janela de notificação do sistema mostrou as habilidades disponíveis para a seleção. E ele disse que estava tomando uma habilidade de classificação de... Então ele está parado em seu lugar. Disse sobre a miniaturização. E os habitantes deste mundo, parado bem atrás dele, ficaram muito tocados com o que ouviram. E ficaram muito felizes. Ansioso com grande gratidão. Doc ficou parado com grande constrangimento em seu rosto. Até que Gano apareceu no ar, como se, do nada, e disseram que receberam seus prêmios. E era hora de ir para casa. Ele entende que nem todos se davam tão bem. Mas devemos dizer adeus enquanto os habitantes deste mundo ficou de lado e levantou as mãos, regozijando-se com o que estava acontecendo, dizendo que eles amavam seu Salvador, e disse adeus a ele. E a janela de notificação do sistema, notificado de que essa conquista poderia ser vista após a ascensão ao status de constelação, o protagonista olhou nitidamente para o lado, com uma expressão séria no rosto, e viu uma silhueta escura sentado no telhado de uma das casas, cujas roupas e cabelos tremulavam ao vento. Égio ficou em seu lugar com as mãos atrás das costas, olhando um pouco mais baixo, com uma expressão arrogante e presunçosa em seu rosto, enquanto suas roupas e cabelos tremulavam ao vento. E Aska disse que achava que ele estava grato. O protagonista virou bruscamente para o lado, olhando para ela com incompreensão e interesse. Enquanto ela olhava para frente sorrindo amplamente, e estava claramente feliz com o que estava acontecendo, dizendo que ela pensava assim, e mesmo ela não sabia por quê, e que Ojos continuou a olhar para baixo, com expressão facial presunçosa e arrogante. Doc olhou para Aço, que de repente parou no lugar com grande interesse. E ela virou bruscamente a cabeça para o lado. Sorriu amplamente, fechou os olhos e não disse nada. Imediatamente após isso, ela caminhou lentamente em direção ao brilhante portal brilhante na frente dela, enquanto Doc e June ficaram ao lado, assistindo o que estava acontecendo. Asuka entrou no portal, voltando e sorrindo um pouco, dizendo que eles deveriam sobreviver
e se encontrar novamente. Voltando-se para os coreanos. Enquanto seu cabelo tremulava ao vento. E Soji parado ao lado dela. Levantou uma mão e segurou a outra no rosto. Com a boca bem aberta. Ele disse que estava esperando uma reunião com o Doc. E Takashi apenas silenciosamente ficou lá. Ao lado dos outros, sem voltar. Com um sorriso satisfeito. Doc e seus companheiros olharam para frente e sorriram. E expressos com seus rostos. Alegria e gratidão por seu tempo juntos. Enquanto uma luz azul brilhante emanava da frente. Imediatamente após este Doc, deu um passo à frente. E disse que era hora de eles irem. Enquanto sua capa tremulava ao vento. E o contorno de um portal azul podia ser visto na frente ao mesmo tempo. A notificação do sistema, com um som tocando, aparecendo como se do nada. Notificado de que o cenário principal foi concluído. Um pé de calça preta e uma bota da mesma cor. De repente pisou no chão, enquanto tudo ao redor era iluminado por um brilhante brilho azul. Doc estava saindo do portal que estava atrás dele. Ann desajeitadamente bateu o pé no chão e tentou manter o equilíbrio, espalhando os braços para o lado e inclinando-se pesadamente para a frente, com uma expressão vazia em seu rosto. Após o qual o protagonista levantou bruscamente a cabeça e olhou para o lado com um olhar muito expressão surpresa e incompreensível em seu rosto. Sua boca bem aberta enquanto o suor fluía por sua bochecha. Ele caminhou um pouco para frente e continuou a olhar em volta. Estar no meio da rua da cidade. E pensei que isso era tudo. Até logo atrás dele. Continuou a haver um portal azul aberto, iluminando tudo ao redor com um brilho brilhante. De repente, Doc voltou e ficou muito surpreso. Como uma perna de calça preta e uma bota da mesma cor. Apareceu instantaneamente do portal. Levantado alto, o protagonista continuou a olhar para frente, virando-se para o portal, pensando que mesmo que o portal fosse o mesmo, mas, aparentemente, a saída era completamente diferente. E vi Junho emergindo lentamente dele, levantando bruscamente a cabeça e olhando para frente com um olhar ameaçador, cheio de condenação. Doc voltou e ficou muito assustado. Entender o que estava acontecendo, pensando que mesmo nessa situação, porque exatamente os dois foram transportados para um lugar. E John, que estava parado bem na frente dele, virou a cabeça para trás e manteve a mão no cabo de sua espada, dizendo que você precisa se esquivar, enquanto o protagonista olhava para frente, com grande surpresa e medo. De cima, como se do céu, surgindo do nada. Várias granadas voaram para frente em grande velocidade, envolto em chamas azuis brilhantes e se preparando para explodir a qualquer momento. Doc e Junho saltou bruscamente para o lado, até que as mesmas granadas acertem bem no lugar onde eles tinham acabado de ficar. E
explodiu, espalhando sons altos de explosões por toda parte. A área e vomitando uma enorme quantidade de fumaça azul brilhante. E fragmentos de pedras junto com poeira. June voou para trás, pousando em ambos os pés. Agachado e segurando o equilíbrio com a mão. Encostado no chão, olhando para frente, com uma expressão séria em seu rosto. E Doc pousou em um pé com um olhar confuso. Tentando não cair enquanto as vozes aparentemente vindo do nada. Eles disseram que este é o Rei Supremo. E não há necessidade de ser um covarde. E precisamos continuar atirando. O protagonista ficou no chão, ao lado das crateras das explosões. E não tomou nenhuma ação. Até junho, virando bruscamente para o lado. Correu para a frente em grande velocidade. E várias pessoas que estavam no telhado O prédio disse que eles não estavam juntos de qualquer maneira. E eles deveriam esquecer o alto rei e mirar no rei sem matar. Doc continuou a ficar em seu lugar, inclinando-se um pouco para a frente e segurando uma lâmina na mão, olhando para frente, com uma expressão séria e ameaçadora no rosto. Enquanto várias pessoas armadas com lâminas corriam em sua direção. E a voz continuou a dizer que ele ainda não estava. Pode matá-los ou perder seu título. Então você precisa matá-lo. E ele pode acumular pontos novamente e renascer. Após que ele imediatamente acrescentou que, portanto, precisava bater agora, antes que ele tivesse tempo de se regenerar. E o protagonista olhou frente com um incompreensível e expressão ameaçadora em seu rosto, pensando que, como eles sabiam sobre isso, até logo atrás dele, várias pessoas com armas apareceram e se moveu em direção a ele de repente. O cara parado atrás segurou a mão na cintura e chamou Doc, e ele, de pé no chão, bruscamente voltou e, com grande surpresa, continuou a segurar a lâmina na mão. Um homem em uma jaqueta cinza mantinha uma mão em seu cinto. E o outro segurava uma espada, jogando por cima do ombro, e olhou para frente, sorrindo arrogantemente, dizendo que ele deveria lentamente guardar a arma. E caminhou em direção a ele, o protagonista ao mesmo tempo. Embainhou sua lâmina e virando-se para o lado, com uma expressão séria no rosto. Perguntou onde eles conseguiram informações sobre ele, enquanto ele estava cercado por várias pessoas armadas. Perguntou por que ele precisava dessa informação. Então Doc, inclinando a cabeça um pouco para baixo, sorriu sarcasticamente, riu um pouco, e disse isso porque um terrível erro de cálculo se infiltrou em seus dados. E o cara de suéter cinza continuou a segurar o Lennox em seu ombro, segurando-o com a mão, e olhou para frente, com grande mal-entendido e surpresa, não entendendo o que ele ouviu. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema anunciou que a espada da fé havia sido ativada. E Doc imediatamente tirou sua lâmina e balançou direto na frente dele, deixando apenas um rastro de energia azul brilhante. E seu rosto estava cheio de loucura.
o protagonista ficou no chão, pernas bem afastadas, e segurou sua mão com a lâmina para o lado. Depois que o golpe foi desferido, deixando para trás apenas energia azul brilhante, e cortou as cabeças dos ombros de seus oponentes. Vários meninos ficaram lá, em confusão e surpresa, não tendo tempo para reagir quando suas cabeças caíram, depois de ser cortado do pescoço, enquanto um relâmpago azul brilhante brilhava da frente. Doc permaneceu em seu lugar, segurando uma lâmina em uma das mãos, que é iluminado por um relâmpago azul brilhante, enquanto várias pessoas ao seu redor disseram que ele os matou, e isso é tudo realidade. Mas ele é um rei sem matar, e ao mesmo tempo um cara com medo no rosto, abrindo bem a boca, segurando a lâmina com as duas mãos. Levantou-o diretamente acima de sua cabeça e correu para a frente com grande velocidade, enquanto o protagonista colocava a lâmina na frente dele. E olhou para frente, com uma expressão calma e fria no rosto, liberando energia azul ao seu redor. Imediatamente após isso, sua lâmina com um movimento agudo da lâmina golpeou várias vezes, deixando para trás apenas um brilho azul brilhante, e cortou seus inimigos em vários pedaços. O protagonista ficou no lugar com um resfriado, olhar sangrento e impiedoso, segurando sua mão com a lâmina bem na frente dele, e o sangue estava voando. E atrás dele, o corpo de um dos caras, quebrado em vários pedaços, e borrifou tudo ao redor, com uma grande quantidade de seu sangue. E uma luz azul brilhante brilhou ao lado dele. Relâmpago Doc olhou para frente, com uma expressão ameaçadora e furiosa em seu rosto, como algumas gotas de sangue brilharam bem na frente dele. O cara de jaqueta cinza ficou parado e segurou uma lâmina na mão, com um olhar assustado, perguntando por que eles não foram avisados de que ele era tão forte. E todos eles correram de volta bruscamente, expressando indiferença e impiedade. Com seu olhar, o protagonista ficou no lugar, segurando uma lâmina na mão, e assistir seus oponentes irem. Até que, de repente, eles pularam de seus assentos e correu para a frente com grande velocidade. E rostos assustados, dizendo que eles deveriam sair daqui rapidamente. Doc olhou para o lado, com uma expressão calma e séria no rosto, fazendo nada, enquanto os sons altos de passos eram ouvidos à frente. John ficou ao lado e limpou a lâmina de sua lâmina com um lenço, inclinando a cabeça um pouco para baixo. E disse que estava lidando com tudo por muito tempo, e o protagonista ficou atrás dele sem dizer nada. De repente, Doc estava distraído, olhando para frente, onde um cara de jaqueta verde estava parado e segurando uma lâmina na mão, dizendo que lhes disseram que os reis se dão bem. O protagonista deu um passo à frente um pouco e, levantando a cabeça, perguntou com uma expressão confiante que ordenou o ataque a eles, enquanto João estava atrás dele, olhando para a frente com uma expressão ameaçadora em seu rosto. O cara de jaqueta estava muito assustado e tremendo de medo,
pendurando a cabeça enquanto o suor escorria por seu rosto. E tentou dizer algo enquanto respirava pesadamente. E a janela de notificação do sistema notificada. Aquela música no personagem ganso estava em agonia. Imediatamente após isso, Ingo bruscamente ergueu os olhos para cima. E olhou para frente com um olhar ameaçador. E olhar impiedoso, continuando a respirar pesadamente, enquanto uma enorme quantidade de suor escorria por seu rosto, após o qual ele se mudou abruptamente de sua casa, avançando e gritando alto. Doc continuou a ficar no lugar, inclinando-se um pouco para frente. Olhou para frente com grande surpresa. E não entendeu o que estava acontecendo. Bingo saltou bruscamente um pouco para frente, inclinando o torso e segurou a lâmina com as duas mãos, balançando acima de sua cabeça, dizendo que, por uma questão de liberdade, pessoas do poder do script, enquanto o protagonista continua, precisava estar em seu lugar. E segurou a lâmina na mão, olhando para frente com grande interesse. E eu não entendi as palavras que ouvi. Ele levantou a cabeça um pouco mais alto e continuou. Você precisa estar em estupor, falando com surpresa. E na compreensão sobre libertação de cenários, até que a lâmina do inimigo apareceu bem na frente de seu rosto. De repente, bem ao lado da garganta do grito alto Engu, uma lâmina brilhou com grande velocidade. No mesmo momento, John, que estava parado em seu lugar, segurou a lâmina atrás dele depois que o golpe foi atingido e escovou o sangue dele, enquanto o corpo de um ganso estava bem na frente dele, cuja cabeça decepada subiu bruscamente no ar, enchendo tudo ao redor com sangue. Júnior olhou para frente com um olhar presunçoso e arrogante, como algumas gotas de sangue voaram bem na frente dele. Depois do qual, ele perguntou, por quê? Ele ficou parado em estupor enquanto uma grande quantidade de sangue jorrou do inimigo morto, bem na frente dele. E Doc ficou no lugar sem fazer nada e assistir o que estava acontecendo, com uma expressão de surpresa no rosto. De repente, uma gota de sangue caiu na bochecha do protagonista. E ele estremeceu bruscamente, acordando de seus pensamentos. E olhou para frente, com um olhar assustado e incompreensível. Doc ficou parado segurando uma lâmina em uma mão. E perguntou que ele não encontrou nada de estranho neste. E Júnior, que naquela época estava embainhando a lâmina, abaixou um pouco a cabeça. Disse que, aparentemente, ele era uma das pessoas profundamente devotadas, olhando para o cadáver do cara deitado no chão. E o protagonista imediatamente disse que entende que a lealdade não é tão fácil de alcançar, especialmente na situação atual. Naquele momento, Júnior voltou bruscamente e olhou para o homem fugindo com grande velocidade. E disse que por causa de suas conversas, eles perderam e Doc olhou para ele, com uma expressão de decepção no rosto. E pensei que até falar com ele era cansativo. Toda a sua alma à noite tinha caído na cidade. E um vento forte soprava algumas folhas verdes coletadas de galhos de árvores ao redor.
enquanto havia silêncio completo ao redor. Doc correu para a frente com John e, virando-se um pouco com um olhar estranho, perguntou isso, a propósito. Ele não ia segui-lo mais. E ele não esperava a oportunidade de atacá-lo. Após o qual, Junho, virando bruscamente para o lado, com um olhar sombrio, olhando para frente com um olhar ameaçador e furioso, disse que exatamente, e ele provavelmente estava falando sobre algo assim. E Doc disse que ficaria feliz se ele falasse sobre tudo de novo. Vamos esquecer que eles correram até uma das descidas para a 234ª estação de metrô, localizado em uma das ruas de Seul. E Doc disse que isso era estranho. E um cenário de caça deve ocorrer. No Soldom, o protagonista avançou, escondendo a lâmina, enquanto ao nosso lado estavam vários cadáveres dos inimigos que haviam derrotado. E ele disse que não sabia. E talvez esta não fosse a mesma caça. Vários cadáveres humanos jaziam no chão, com feridas estranhas e estavam sangrando, não mostrando sinais de vida. Enquanto o Doc continuou a dizer que estes não parecem feridas de monstros, e eles foram infligidos com armas de lâmina e armas de fogo. No mesmo momento, John, que estava parado, embainhou sua lâmina. Anne olhou para o lado, com uma expressão séria no rosto, dizendo que eles foram mortos por outras pessoas, enquanto o protagonista, que estava agachado ao lado dele, bruscamente virado para o lado, e olhou para frente com uma grande surpresa e interesse. Depois do qual ele disse que aqui estava ele, enquanto na frente um jovem correu para a frente com grande velocidade, de repente voltando e olhando para frente. No mesmo momento, uma flecha voou direto para o pescoço dele por trás, perfurando seu corpo com grande velocidade. E ele caiu do golpe que acabara de receber, não entendendo o que estava acontecendo. Doc olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, caiu em estupor, enquanto a voz de alguém era ouvida na frente, dizendo que não havia dúvida. Ele estava definitivamente um seguidor da Igreja da Salvação. D1 ficou ao lado do cadáver desse mesmo cara e deu a ordem para acabar com ele, enquanto seus subordinados estavam ao lado dela. Estavam prestes a cumprir a ordem de sua amante, usando suas armas, até que o Doc de repente o chamou e disse que eles deveriam parar. No mesmo momento, a rainha da beleza moveu lentamente a cabeça para o lado e abriu a boca levemente, enquanto o brinco balançava lentamente em sua orelha. O protagonista correu para a frente com grande velocidade e expressou com seu rosto medo e mal entendido da situação atual. Enquanto June, que estava bem atrás dele, virou a cabeça ligeiramente para o lado. Observou-o seguindo-o com seu olhar severo. G1 virando a cabeça para o lado. Ficou muito surpreso. Anne olhou para a frente com grande mal-entendido e caiu em estupor. Pronunciando o nome do Doc, ainda era noite, em Seul.
e uma das ruas estava completamente silenciosa, enquanto o vento carregava algumas folhas verdes. Arrancado das árvores, o protagonista, virando a cabeça um pouco para o lado, perguntou com grande surpresa e medo o que estava acontecendo. A facção dos reis se desintegrou e Ji ganhou. Virando a cabeça um pouco para o lado, assentiu com aprovação e disse que sim. E o primeiro rei pode tentar uma queda, depois do qual eles continuaram a caminhar ao longo da estrada. E ela disse Então que as tropas dos Wanderer atacaram. E Doc ficou muito surpreso com o que ouviu. E até um pouco assustado, fazendo uma pequena pausa, pedindo que o líder dos Wanderer também estivesse morto. Imediatamente depois de ouvir isso, a rainha da beleza ansiosa, com uma expressão calma e séria no rosto, abrindo levemente a boca, disse que eu não sei, mas por enquanto ela é considerada desaparecida. E o rei neutro foi completamente para o lado deles, enquanto imagens de apenas isso. As duas personalidades listadas são retratados em sua maneira usual. O protagonista, sério, pensou que desde que sua mãe foi derrotada, acontece que e Sam podem estar em perigo. E perguntou se eram os restos do Iwi. Fazer facção e Ji ganhou, virando um pouco para o lado, com uma expressão séria e calma no rosto. Disse que não, e esta é uma nova facção. Após o qual, ela acrescentou, que eles se autodenominam a Igreja da Salvação. E Doc e Junho, um ao lado do outro, olhando para o lado, ficaram muito surpresos com o que ouviram. E não entendi qual Igreja da Salvação eles estavam falando. Todos eles continuou a caminhar por uma das ruas da cidade. E Doca com as duas mãos nos bolsos. Ouvir a rainha da beleza, pensou que no livro A Igreja da Salvação deveria ter aparecido apenas no 10º cenário. Depois de completar o cenário para a libertação da alma, enquanto Ji-wan continuou dizendo, levantando uma mão em seu peito, que de repente se declararam assim que eles deixaram a alma, e gritou que eles libertariam a humanidade do cenário, começando a destruir todas as outras facções sem demora. Depois de ouvir isso, John virou a cabeça um pouco para o lado e olhou para frente, com uma expressão séria e insatisfeita no rosto, perguntando onde uma força tão grande poderia estar escondida todo esse tempo. E disse todas as principais facções se reuniram em um só lugar. No início do 6º cenário, Yak, virando a cabeça em sua direção, ouviu atentamente para ele, com uma expressão interessada em seu rosto. Enquanto G1, virando um pouco, olhou para frente, com uma expressão séria e insatisfeita no rosto, abrindo bem a boca, dizendo que eles não são da alma. De repente, todos os três viraram para o lado. Olhou para frente, com grande surpresa e incompreensão. Enquanto uma luz azul brilhante brilhava à frente, Doc e June estavam em seus lugares. E levantaram a cabeça, assistindo
o que estava acontecendo enquanto todos os cometas de um brilho azul correr para frente através do céu noturno, com grande velocidade imediatamente depois disso. Uma das câmeras, no chão, iluminou tudo ao redor com um brilho. Brilho azul, e naquele lugar, como se, do nada, um jovem, assustado,